Olá, gente, bom dia. Meu nome é Rosângela Maria Oliveira Marinho, sou estudante do mestrado do IFCE do campus de Limoeiro do Norte e hoje nós estaremos aqui com a nossa aula prática de produção de pães. Então, hoje nós vamos fazer, gente, uma receita que vai ser elaborada pelo pré-fermento, né? Nós vamos estar utilizando o método esponja, onde nós vamos utilizar aqui uma parte da farinha, uma parte da água e o fermento total da nossa receita para a produção de um pão de leite. Então, a receita vai estar aqui abaixo, tá? Onde vocês vão poder ver toda essa formulação do pão, com as quantidades, tudo direitinho. Como é que ocorre o método do pré-fermento, né? A gente acelera essa fermentação, fazendo com que esse fermento comece a atuar antes de entrar em todos os ingredientes da receita. O que é que isso vai trazer para a nossa formulação? Isso vai trazer melhores aromas, melhores sabores, uma massa mais macia. Então, a gente vai pegar essa parte da farinha, que já foi separada, farinha de trigo sem fermento, né? Porque o fermento que vem na farinha de trigo com fermento é um fermento que se utiliza para bolo, um fermento químico, não é o fermento biológico. E nós vamos colocar aqui na nossa mistura, vamos utilizar fermento biológico seco e vamos utilizar uma parte da água nessa receita. Que nós vamos misturar esses ingredientes para que a gente possa deixar homogêneo o fermento, a água e a farinha. E aí, nesse processo, ele vai descansar para que ele comece a sua pré-fermentação, certo? Então, nós temos aqui uma massinha, ó, liguenta, formada por parte da água da receita, fermento e farinha. E agora que a gente já misturou tudo, né, já fizemos toda a homogeneização dos ingredientes, nós vamos cobrir com plástico filme e esperar essa massa descansar por aproximadamente 30 minutos, para que esse fermento comece a ser ativado e a gente possa dar continuidade à nossa receita. Massa coberta com plástico filme, ela vai descansar em temperatura ambiente por aproximadamente 30 minutos. Bem, gente, nós temos aqui a nossa esponja pronta. A gente consegue perceber que houve produção de gás, né? Que esse fermento ele foi ativado. Conseguimos perceber pelas bolhas formadas na massa e também conseguimos perceber pela pressão que existe no plástico filme do gás querendo sair. O cheiro também característico do álcool que foi formado durante essa fermentação. Então, aqui nós temos um pré-fermento, né, que vai trazer as características que eu já mencionei anteriormente para a nossa massa e nós vamos utilizar no resto do processo, certo? Então, a gente vai ter aqui nesse processo, nós vamos ter farinha, né, vamos utilizar o resto da farinha, nós vamos ter como seco também açúcar e sal para a produção desse nosso pão de leite e nós vamos envolver aqui os secos. E nós vamos entrar nessa massa com os líquidos, né? Que aqui a gente vai considerando o ovo como líquido, a gordura. Vamos acrescentar também água e leite. A água nós vamos deixar por último. Antes de colocar a água, a gente vai acrescentar a esponja, que é justamente essa fase de pré-fermentação que foi realizada. Vocês conseguem ver aqui, ó, que ela tá bem pegajosa, né, devido à formação, à liberação do gás e à formação do álcool. E a gente tem aqui uma massa bem pegajosa que vai se ligar ao resto da nossa massa. Agora a gente vai fazer o processo de mistura, que é um processo onde a gente vai deixar todos os ingredientes homogêneos na massa. Vejam aqui que a gente tem ainda a farinha solta, né, então vamos juntar todos esses ingredientes. Lembrem-se que nós temos aqui as proteínas da farinha, a glutenina e a gliadina, e a gente precisa fazer a ligação dessas proteínas para que a gente possa estar formando a nossa rede de glúten, que vai ser importantíssima no nosso processo de fermentação, crescimento e textura da nossa massa. Então, nós vamos aqui ligar todos esses ingredientes, vamos misturar e deixar homogêneo. Tenho aqui todos os ingredientes menos a água. Por quê? Porque a água ela vai estar relacionada diretamente com a estrutura da nossa massa. Então, geralmente a gente vai colocando a água aos poucos. Por quê? Porque se eu colocar muita água, essa massa pode passar do ponto desejado, que é um ponto que solte das mãos.
E por que a quantidade de água não é exata? Porque a farinha, ela tem a sua umidade. Às vezes eu tenho uma farinha menos ou mais úmida, dependendo do tempo que essa farinha ficou armazenada, dependendo da qualidade dessa farinha. E aí eu tenho um ovo que às vezes é um pouco maior ou um pouco menor, né? Então a quantidade de água, ela vai ter sim alteração na nossa formulação, né? Nós vamos dar o ponto, verificando se essa massa está soltando das mãos, se essa massa está no ponto certo para começar a ser soltada. Então, enquanto a gente está fazendo a mistura, a gente vai colocando a água aos poucos, certo? Depois que a gente misturar toda essa massa, nós vamos levar essa massa para a bancada e aí a gente vai trabalhar a sova dessa massa. Bem, gente, com a nossa massa já toda misturada e bem homogênea, a gente já tem uma massa aqui que nós conseguimos segurar na mão, nós vamos passar essa massa para a bancada. Vejam que essa massa, ela já está macia devido ao processo de pré-fermentação, mas apesar de já estar um pouco elástica, mas ela já está rasgando. Eu puxo e essa massa ela não tem a elasticidade desejada ainda. Então nós vamos precisar de um pouquinho de farinha para colocar aqui na nossa bancada. E a gente vai começar a sovar essa massa. Para que esse processo de sova? A gente já explicou isso na nossa aula teórica. Esse processo de sova é onde eu vou realizar a ação mecânica que vai fazer o entrelaçamento da gliadina com a glutenina, formando a nossa rede de glúten, que vai servir para segurar os gases que vão ser formados durante o processo de fermentação. Então nós vamos sovar aqui aproximadamente 10 a 15 minutos até que essa massa esteja elástica. Prontinho, gente, depois de sovar aproximadamente 10 minutos essa massa, a gente consegue perceber que aqui existe uma massa que está bem mais macia e bem mais elástica, né? Então eu consigo esticar essa massa devido à produção da rede de glúten que foi formada, certo? Através da ação mecânica da junção da água com a farinha. Então agora a nossa massa ela já está pronta para que a gente possa realizar a divisão. Nós vamos precisar de uma balancinha digital e aí a gente vai pesar aqui bolinhas de aproximadamente 40 gramas, né? Na verdade, 40 gramas exatas. Então, pesamos aqui 40 gramas, depois a gente vai bolear. Conforme a gente for pesando, vamos colocar aqui uma bancada ou untada com óleo ou com farinha para ela não grudar e vamos deixar essas massas cobertas para evitar o ressecamento da massa. Depois a gente vai fazer o processo de boleamento. Vou dividir aqui e vou pesar cada bolinha dessa com 80 gramas. 40 gramas, desculpa. E aí daqui a pouquinho a gente vai bolear essa massa quando terminar de pesar todas as bolinhas. Prontinho, gente, depois que todos os nossos pães foram divididos, agora a gente já tem todos os pães pesados com 40 gramas, cobertos com plástico para não ressecar. Nós vamos bolear essa massa. Qual a função desse boleamento? No momento que nós estamos boleando a massa, nós estamos aqui esticando uma película fina dessa massa, onde a gente tem aqui a rede de glúten que foi formado. Para quê? Para que quando haja a produção de gás dessa fermentação, ela fica retida dentro da massa e faça com que o pão se expanda de volume. Então a gente precisa do pãozinho assim, ó, lisinho. Se você pegar, ele está firme. E aí dessa forma a gente vai ter esse pão crescendo corretamente, se expandindo corretamente. Então vamos lá, ó, boleou. Aí eu já tenho aqui uma assadeira untada com óleo. Eu vou colocar os meus pães aqui nessa assadeira até que a gente tenha todos eles numa filinha para que eles fiquem bonitinhos no momento que sair do forno. E aí depois a gente vai, depois que eles estiverem todos aqui boleados, a gente vai levar ele para crescer, para fermentar e logo depois para assar. E aqui nós temos todos os nossos pães boleados. Vou passar o plástico filme
e eles vão para a fermentação, em temperatura ambiente de aproximadamente 25 graus. Prontinho, gente, após 1 hora de fermentação, nós temos aqui os nossos pães. Eles cresceram bastante, conseguimos ver que eles dobraram de volume, né? Estão em um volume excelente, totalmente fermentado, a gente sente o cheiro da fermentação, a gente sente que ele está fofinho. E aí eu vou pincelar esses pães com gema e água e a gente vai levar esse pão para o fogo para assar a 180 graus por 20 minutos. Olha, gente, como é que ficou a textura aqui do nosso pão, ó, macio. Eu aperto, ele volta, ó, então ele tá fofinho, tá? Nossa produção ficou excelente. Prontinho, nós temos aqui a finalização do nosso pão. A gente consegue perceber que a casquinha ficou caramelizada, né? Isso quer dizer, a crosta do nosso pão, ela caramelizou corretamente. Então a gente tem um pão aqui douradinho. Conseguimos perceber durante o processo também, todo o processo de fermentação, que esse pão que ficou fermentando, ele dobrou de volume devido ao CO2 que ficou retido na rede de glúten, que foi formada durante o processo de sova. Então, aqui a gente conclui o nosso processo da nossa aula prática de produção de pães. Espero que vocês tenham gostado, que vocês pratiquem em casa e qualquer dúvida eu fico à disposição. Muito obrigada pela atenção de vocês.